Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, veremos como fazer a divisão silábica, fenômeno esse também conhecido como silabação. Afinal, como fica a divisão silábica na escrita? É o que nós veremos agora. Lembrando que nós estamos com uma série que estuda a sílaba no português e essa série é dividida em 5 encontros. No vídeo 1, a estrutura da sílaba. Vídeo 2, encontro consonantal com dígrafo. No vídeo 3, encontro vocálico, tratando de tongo, tritongo e hiato. No vídeo 4, a dúvida quando há entre ditongo ou hiato. E este, que é o vídeo 5, que trata da divisão silábica. Lembrando que todos esses vídeos estão descritos abaixo. Na descrição tem o link para cada um deles. A divisão silábica pode ser analisada sob 2 pontos de vista. Nós podemos analisar a divisão silábica do ponto de vista sonoro, levando em conta o nível fonético-fonológico. Isso a gente fez um pouco no vídeo 1, quando tratamos da estrutura da sílaba, falando do padrão silábico. E a divisão silábica também pode ser analisada sob o ponto de vista ortográfico, sob o nível gráfico da escrita, que é o foco desse vídeo. Como fazer a divisão silábica na escrita, no nível ortográfico. Esse será, então, o nosso objeto, nosso objetivo aqui. Mas, apenas para fazer um breve resumo de como ficaria a divisão silábica do ponto de vista fonético-fonológico, a gente viu no vídeo 1, quando tratamos da estrutura da sílaba, que a sílaba no português, ela é formada da seguinte sequência: consoante, vogal e consoante, sendo que o único elemento obrigatório é a vogal. As consoantes que precedem essa vogal, do ponto de vista sonoro, podem ser 2, lembrando que a segunda posição pode ser ocupada somente pelo L e pelo R, e a consoante que vem depois do núcleo, o núcleo ele é ocupado pela vogal, são essas as consoantes. É importante que saibamos essa estrutura, ainda que seja aqui do ponto de vista sonoro, porque aqui há uma informação importante. Com base nessa estrutura, a gente vê que o único elemento obrigatório é a vogal. E essa é uma informação importante para que a gente possa entender depois a divisão na escrita. Então, o padrão silábico, do ponto de vista sonoro do português, da sílaba, a estrutura silábica do português, então, possui essa configuração. Essa é a fonotática do português. Nós temos aqui as consoantes que podem aparecer antes do núcleo. Nós temos o núcleo da sílaba, sendo ocupado por vogais e semivogais, e as consoantes que podem aparecer depois da vogal. Então, essa é uma informação importante, ainda que estejamos aqui no nível sonoro, mas é importante para que a gente saiba que a vogal, como núcleo da sílaba, é o elemento obrigatório. E as consoantes que estão antes ou depois são facultativas dentro da estrutura silábica. E, para que a gente possa entender, já adiantando um pouquinho o nosso tema, que é a divisão silábica na escrita, a gente sabe que palavras como ritmo, signo e pneu, vejam que elas possuem essa divisão na escrita gráfica. Essa é a divisão silábica. Por exemplo, ritmo, ela possui 2 sílabas, a primeira aqui terminando com um T, e a gente viu que, analisando a fonotática do português, o nível sonoro, isso não seria possível, porque a consoante que aparece depois no núcleo só pode ser a consoante, o R, o S, o L e o N, ou a junção deles. Só que aqui a gente percebe que tem o T. Como fica isso? Vejam que o falante, por conta do seu conhecimento internalizado, do seu conhecimento linguístico, um conhecimento da estrutura fonológica do português, ele corrige essa estrutura, fazendo com que
Uma palavra que na escrita possui 2 sílabas, no ponto de vista sonoro possui 3 sílabas, porque há um acréscimo de um i nesse T, que aparece na escrita como mudo. Então, ficaria ritmo na minha fala. O mesmo em signo. Aqui, com essa correção, nós ficamos de acordo com a fonotática do português. Pneu, a mesma coisa. Veja que é uma estrutura não permitida pela nossa estrutura fonológica, então a gente faz o acréscimo de um i corrigindo essa sílaba. Isso, então, no ponto de vista sonoro. Isso se chama ressilabação ou ressilabificação. Agora, na escrita. Como fica na escrita? É importante que saibamos de 2 regras gerais, que a sílaba, e é por isso que nós vimos anteriormente como é a estrutura silábica no nível sonoro, porque a gente precisava dessa informação. Primeira regra geral, que a sílaba possui sempre uma vogal. Essa é a regra básica. E, em segundo lugar, a gente tem que considerar que a sílaba é um impulso de voz. Então, intuitivamente, todo falante consegue fazer a divisão silábica. Como fica uma palavra? Vamos aqui analisar algumas palavras que são mais complicadas para que, a partir delas, a gente possa entender os princípios que estão por trás da divisão silábica e aí, a partir daí, a gente pode fazer a divisão silábica de qualquer palavra. Então, gnóstico. A palavra gnóstico, do ponto de vista sonoro, como fica a pronúncia, eu acabo pronunciando aqui gnóstico, pensando aqui nessa regra que a sílaba é um impulso de voz. Gnóstico. Mas veja que como não há um i, eu não posso deixar com essa divisão. Então, eu junto tudo, ficando dessa maneira. O G fica junto dessa vogal, já que eu devo seguir o impulso de voz, a sílaba como um impulso de voz. Gnóstico, como esse G não possui uma vogal, ele se junta ao próximo, ficando com essa divisão. Outra palavra complicada, do ponto de vista da divisão silábica, feldespato. Feldespato, do ponto de vista sonoro, como fica? Feldespato. A gente acaba acrescentando um i aqui na fala, embora não exista na escrita. Feldespato, levando em consideração que a sílaba é o impulso de voz. Como a sílaba, essa regra principal, a sílaba é o único elemento obrigatório da sílaba, a sílaba sempre precisa ter uma vogal. Vejo que nessa sílaba que foi aqui no nível da fala separada, não há uma vogal. Como não há uma vogal, ela não pode ser uma sílaba. Então, essa estrutura aqui, D e S, se junta à sílaba anterior, ficando feldespato. E ainda uma terceira palavra, um pouco complicada do ponto de vista da divisão silábica, que é tungstênio. Tungstênio, como ficaria na fala? Levando em conta o impulso de voz. Tungstênio. Como aqui não há uma vogal, embora eu a pronuncie, mas na escrita não há, então essa estrutura aqui não pode ficar, não pode formar uma sílaba, e se junta à sílaba anterior, ficando com essa divisão, com 3 sílabas. Então, levando em conta essas 2 regras, a gente consegue fazer a divisão de qualquer palavra. Lembrando que a sílaba é o impulso de voz e precisa sempre ter uma vogal. Quando não possui essa vogal, se junta à estrutura anterior. Outras regras. Os dígrafos. Os dígrafos, como o nome diz, di vem de 2, grafo, letras, então são 2 letras que representam um único som. Então, por exemplo, carro, carro. Esses 2 R's, eles representam um único som, o som re. Então, esses são os dígrafos que devem ser separados na hora da divisão silábica. Os 2 R, S, C,
SS, SC com cedilha, e o XC, nesses exemplos, carro, nascer, pássaro, cresça, excelente. Já os dígrafos que não devem ser separados, são os dígrafos inseparáveis, são essas sequências: LH, CH, NH, o GU e o QU, nos exemplos palha, ninho, chapéu, guerra e aquilo. Então, esses são os dígrafos que não podem ser separados, divididos, e os dígrafos que devem ser divididos. Outras regras ainda: quando há o prefixo seguido de vogal, forma-se uma nova sílaba. Então, por exemplo, aqui, amigo, eu acrescento o prefixo super, então ficaria super amigo. Então, vejam que eu não posso fazer essa divisão deixando essa consoante, terminando em consoante, se a sílaba seguinte começa com vogal. Eu, então, devo juntar a consoante final com a vogal que vem depois, ficando super amigo, ou aéreo, diante do prefixo sub. Então, veja que eu não sigo a lógica morfológica de divisão por morfemas, mas sim a consoante seguida da vogal. Subaéreo e não subaéreo. Não segue a ordem, a lógica morfológica. Ou ainda, a lugar, eu acrescento o sufixo sub, então ficaria subalugar. Nunca uma sílaba terminará em consoante se a seguinte se iniciar por vogal. A consoante sempre se ligará à vogal subsequente. E quando há o prefixo seguido de consoante, a separação se mantém. Então, por exemplo, língua, lingual, diante do prefixo sub. Então, aqui, se eu termino em consoante e a seguinte também está em consoante, então eu faço a divisão. Sublingual. Função, disfunção. Supermercado. Sublocar. Na translineação, o que seria a translineação? É a divisão de palavra em final de linha. Então, na translineação, nesse fenômeno, não podemos deixar uma vogal isolada no início ou no fim da linha. Por exemplo, no final da linha, eu deixo o A isolado e na linha de baixo eu coloco aproveitamento. Ou ainda, amanhã, Mari. Dessa maneira, a gente deve evitar na divisão de palavra em final de linha. A repetição do hífen, quando a translineação ocorre com o hífen que divide palavras compostas ou prefixadas. Como funciona isso? Quando, na translineação, quando eu faço a divisão no final de linha, quando a palavra, quando essa divisão coincidir com a ocorrência do hífen, como no caso terça-feira, se ao final da linha essa divisão coincidir com o hífen, então eu devo repetir o hífen na linha de baixo, como aparece aqui. Ou ainda, chama-se. Se coincide com o hífen, então eu coloco o hífen no final da linha e eu repito esse sinal no início da linha seguinte. Aqui uma questão estilística, a divisão silábica como um recurso estilístico para apresentar um efeito expressivo, como nos exemplos. Você é um idiota. Então, no caso aqui, se eu quero mostrar na escrita uma ênfase na pronúncia, então eu faço a divisão silábica como uma forma de mostrar essa expressividade da minha fala, para destacar a minha fala. Ou ainda, o Senhor é um grande filósofo. Então,
A divisão silábica aqui possui um caráter meramente estilístico, como uma forma de manifestar toda a forma, a ênfase da minha fala. Resumindo, nós temos aqui a divisão silábica é pautada por duas regras principais, que a sílaba possui sempre uma vogal, a vogal é o único elemento obrigatório da sílaba, e a sílaba é um impulso de voz. Então, nesses casos, como em abdômen, veja que o B não pode ficar sozinho, já que ele não possui uma sílaba, ainda que na fala eu pronuncie como se tivesse um I aqui, abdômen. Então, eu devo colocar essa consoante aqui junto dessa vogal, já que a vogal é o único elemento obrigatório. Então, aqui eu tenho 3 vogais, significa que eu tenho 3 sílabas. Super amigo, vejam que aqui eu possuo, nós temos aqui 5 vogais, significa que nós teremos também 5 sílabas. Super amigo, e ainda a palavra gnóstico, seguindo o raciocínio do impulso de voz, eu teria aqui uma sílaba, gnóstico, mas como não tem esse i que eu acabo acrescentando na fala, esse g fica tudo junto com essa sílaba. É isso, pessoal. A todos, uma excelente escrita.